Para a gente entender de verdade o conflito entre Israel e Palestina, tem uma doutrina que é simplesmente fundamental: o sionismo. Foi ele que moldou a história da região. Mas o que ele significa de verdade? Com base na nossa fonte de hoje, vamos desconstruir essa ideologia que é, sim, bem complexa. A pergunta que guia essa nossa análise é bem direta, mas olha, a resposta é cheia de camadas e nuances. Afinal, o que é exatamente o sionismo? Ok, vamos lá. Logo de cara, a fonte que a gente está usando já esclarece um ponto muito importante. Ao contrário do que muita gente pensa, sionismo não é a religião judaica. Não, é uma doutrina político-ideológica que nasceu na Europa lá no finzinho do século XIX e foi fundada por um jornalista chamado Theodor Herzl. E para entender o porquê dessa ideia surgiu, o contexto é crucial. O sionismo ganhou muita força por causa do antissemitismo brutal que rolava na Europa. A fonte descreve uma história de séculos e séculos de perseguição que chegou a um ponto altíssimo em eventos como o caso Dreyfus, na França. Foi nesse cenário que a ideia de ter um Estado protegido para os judeus começou a parecer não só atraente, mas necessária para muitos. Certo, mas como é que uma ideia se transforma num movimento de verdade? Né? Para entender isso, a gente precisa olhar bem de perto para as alegações centrais, para os pilares que o sionismo usou para se justificar. E aqui a coisa começa a ficar mais complexa. A fonte que a gente analisou traz uma perspectiva bem crítica, citando o historiador Shlomo Sand. Ele questiona a própria ideia de um povo judeu único, coeso. O Sand argumenta que essa noção foi, na verdade, construída pelo próprio sionismo para dar uma base, uma justificativa para o seu projeto político. Ou seja, para deixar bem claro o argumento da fonte, os judeus são descritos como uma etnia muito diversa, cheia de culturas e histórias diferentes, e não como uma nação única e homogênea. O sionismo teria então pegado toda essa diversidade e colocado sob o guarda-chuva de um discurso de libertação nacional para justificar a criação de um Estado. E essa ideia de um povo sem terra nos leva direto a esse slogan que ficou famosíssimo e guiou a busca por um território. A premissa parecia simples: encontrar uma terra que estaria supostamente vazia para esse povo que tinha acabado de ser definido. Só que aí vem um ponto crucial. A fonte contrapõe esse slogan como que era a realidade histórica da época. A Palestina, o lugar escolhido, não estava nem um pouco vazia, pelo contrário. Era habitada por árabes muçulmanos desde o ano de 638 e esse fato, claro, mudou completamente a natureza do projeto. Agora, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o movimento sionista não era uma coisa só, um bloco único. Longe disso. Desde o comecinho existiam divisões internas bem grandes sobre qual seria a melhor forma de alcançar os objetivos. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. De um lado, o sionismo socialista, liderado por David Ben-Gurion. A estratégia dele era mais gradualista, de construir o Estado aos poucos, e que chegou a aceitar a partilha da ONU. Do outro lado, o sionismo revisionista de Vladimir Jabotinsky. Esse era militante e expansionista e queria tomar todo o território da chamada Israel bíblica, que é uma área bem maior que a Palestina histórica, e queria fazer isso na marra, pela força. E essa ala revisionista, mais radical, não ficou só na teoria, não. Ela deu origem a grupos armados como o Irgun e o Lei. A fonte que usamos cita ações bem específicas, como o atentado à bomba no hotel King David, em Jerusalém, e o massacre na aldeia de Deir Yassin. Ambos os eventos resultaram na morte de dezenas de civis. E as críticas a essa ala militante vieram de lugares, digamos, inesperados. Olha só que condenação impactante. Intelectuais judeus do mais alto calibre, incluindo ninguém menos que Albert Einstein e Hannah Arendt, escreveram uma carta ao New York Times. Nela, eles descreveram o partido Herut, que é o precursor do atual Likud, como tendo uma afinidade com partidos nazistas e fascistas nos seus métodos e na sua filosofia política. Ok, então como é que essa doutrina, com todas as suas divisões, vira um Estado de fato? Depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, o plano sionista ganhou um impulso novo e, ao mesmo tempo, trágico, e começou a sair do papel para se tornar realidade. Em 1947, as Nações Unidas chegaram com uma proposta de solução: dividir o território do mandato britânico da Palestina em 2 estados. Um seria judeu e o outro árabe. E guardem bem esse número: 53%.
Foi essa porcentagem do território que o plano da ONU destinou para a criação do Estado judeu. Isso apesar de a população judaica ser minoritária na região naquela época. A declaração de independência de Israel foi, assim, imediatamente seguida por uma guerra com os países árabes vizinhos. E quando o conflito terminou, o mapa da região já era outro, completamente diferente. E o resultado disso? Lembra daqueles 53%? Pois é, ao final da guerra, Israel não controlava mais 53%, mas sim 79% do território, uma expansão muito além das fronteiras que tinham sido originalmente propostas pela ONU. E aqui, segundo a fonte, acontece um ponto de virada fundamental, a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Depois dessa vitória militar, Israel passou a ocupar os territórios palestinos que restavam. É a partir desse momento, argumenta a fonte, que o projeto, já descrito como racial, se tornou também um projeto colonial. Bom, e todo esse caminho que a gente percorreu nos traz até o debate de hoje em dia. Nessa nossa sessão final, vamos focar nos argumentos centrais da fonte sobre como o sionismo deve ser definido hoje. E essa aqui é talvez uma das distinções mais importantes que a fonte faz. Presta atenção. De um lado, o antissemitismo, definido como a discriminação racial, que é absolutamente condenável, contra pessoas judias. Do outro lado, o antisionismo, que é apresentado como oposição à doutrina política do sionismo. A fonte bate na tecla de que são coisas completamente diferentes. E essa polêmica não é de hoje. A própria comunidade internacional já teve uma espécie de vai e vem sobre o assunto. Para ter uma ideia, em 1975, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que classificava com todas as letras o sionismo como uma forma de racismo. Só que anos depois, em 1991, essa mesma resolução foi revogada. E assim, a gente chega na conclusão final do material que foi analisado aqui. O argumento que ele apresenta é que, na sua essência, o sionismo não deve ser visto como um movimento de libertação nacional, mas sim como uma doutrina racial baseada na ideia de supremacia. E a gente encerra com essa pergunta, que, na verdade, resume toda a atenção central desse debate. Com base no que foi apresentado, como o sionismo deve ser entendido? Um movimento de libertação de um povo ou uma doutrina racial de supremacia? A resposta, claro, fica para reflexão.